Olá, sejam todos bem-vindos ao Tridiagonal. No vídeo de hoje nós vamos tratar de conceitos centrais de álgebra linear, como combinações lineares e espaços vetoriais. Vamos considerar agora então um sistema de duas equações e duas incógnitas, x1 e x2. Bom, esse sistema ele pode ser reescrito no seu formato matricial. Então, basicamente, o que a gente vai ter é uma matriz A, que é composta dos coeficientes que multiplicam x1 e x2 nesse sistema de equações, multiplicado por um vetor x, que é o vetor das incógnitas, x1 e x2, igualando o lado direito das equações, aí no caso, 3 e 1. Tá? Então, a gente tem basicamente ax igual a b. Isso também pode ser reescrito da seguinte forma. A gente pode pegar cada uma das colunas que formam A, os vetores colunas de A, e multiplicar por x1 e por x2. Tá? Então seria basicamente fazer coluna vezes linha, e não linha vezes coluna como normalmente fazemos. Isso ilustra bem o que é o processo de combinação linear. O que a gente pode fazer com vetores é basicamente multiplicá-los por escalares e somá-los. Tá? Tomando isso como base, o que a gente pode fazer agora é plotar tudo isso no plano, né? num espaço bidimensional. Tá? Então a gente pode plotar os vetores 2, menos 1 e 1 e 2 neste plano. Fazendo isso, a gente consegue encontrar um valor de x1 e um valor de x2 para o qual a gente obtém a resposta 3 e 1. Nesse caso específico, para x1 igual a 1 e x2 igual a 1, a gente encontra esse valor do sistema. Mas veja que esses dois vetores, eles encontram qualquer outro ponto dentro desse plano. Em outras palavras, esses dois vetores, eles formam uma base para esse espaço bidimensional. Eles expandem todo o espaço bidimensional. Vamos tomar agora um segundo exemplo, também de duas equações a duas incógnitas, mas vamos alterar os valores contidos naquela matriz A, aqueles valores que multiplicam x1 e x2. Vamos proceder da mesma forma, vamos fazer a combinação linear desses vetores e plotar num diagrama bidimensional. Tá? Se a gente fizer isso e variar os valores de x1 e x2, a gente vai ver que, diferentemente do outro cenário, a gente não consegue encontrar pontos ao longo de todo o plano. Na realidade, a gente só encontra pontos ao longo de uma reta, porque esses dois vetores, eles têm, embora tenham sentidos opostos, eles têm a mesma direção. Então, eu não consigo encontrar nada além desse espaço unidimensional representado por essa reta em amarelo. Tá? E isso é esperado, porque basicamente, se vocês prestarem atenção e retornarem àquele sistema de equações, vocês vão ver que uma equação ela é basicamente múltiplo da outra. A primeira equação é múltiplo da segunda, ou o contrário, como você preferir. Tá? Então, a gente tem informação só para uma dimensão. E uma consequência disso é que a gente consegue encontrar um valor de x1 e outro valor de x2 para os quais o resultado dá zero, e um valor diferente do nulo. Tá? Nesse caso específico, para x1 igual a 1 e x2 igual a 2, a gente tem o sistema ax igual a 0 sendo obedecido. Em outras palavras, esse vetor x igual a 1, 2 está no espaço nulo de A.